Chegou mais uma sexta-feira, você no seu day trade, você não performou legal, você não teve um bom resultado, fez várias operações nessa semana e fechou no vermelho. Aí você vai olhar o seu diário de trade e vai ver onde você errou, qual foi o seu ponto fraco. Mas daí você não tem um diário de trade, aí o bicho pega. Então, logo após a vinheta, nós vamos conversar sobre esse assunto, sobre a importância de você ter um diário de trade. O método Águia vai te guiar. Com foco preciso, é só voar. A Águia Trader é só confiar. Duas linhas mostram onde chegar. Com visão de águia é vencer ou vencer. Lucro no alvo, pronto pra crescer. Sou Fábio Bittencourt, o Águia Trader. Sejam bem-vindos para mais um Semanal do Águia. Essa semana a gente vai falar sobre o diário de trade. O diário de trade ele é muito importante. Por quê? Porque toda operação que você faz, você anota o horário, você anota se comprou, se vendeu, você anota quantos pontos pagou, quantos pontos topou, você anota qual o ativo que foi, você anota também alguns ali, qual foi a emoção que te deu, por que que tu saiu antes da operação, por que que tu deixou levar até o stop, por que que tu acreditou que aquela operação estava dentro do teu operacional, estava tudo perfeito. Esse é um diário de trade. Aí você já entrou aqui no mercado de day trade lá em 2020, 2019, né, 2021, época da pandemia, onde apareceu muita gente interessada pelo o mercado de day trade, e até hoje você não tem um diário, você não tem ou nunca teve um diário de trade, né? E isso é muito importante, porque o diário de trade, ele mostra para você como você é no mercado, né? O mercado, ele te dá um gráfico, né, de como ele está. E o diário de trade, ele te mostra como você é operando aquele gráfico. É muito importante. Realmente você tem que ter o diário de trade. Ah, mas eu já estou há um tempão, já sei o que faço. Não sabe, né? Tá ganhando, tá lucrativo? Já é consistente? Não precisa aprender mais nada, não precisa se autodisciplinar, você não se autossabota, você já é um cara profissional, tá tudo dando certo, só fazendo dinheiro agora, tá ok, né? Você já tem na cabeça o seu personal, tá tudo certo. Agora, se você não está nesta fase, você não é ainda o day trader profissional, você mais fecha negativo do que positivo. Não, não fechou nenhum ano positivo até agora, né? Você quando ganha, ganha pouquinho e quando perde, perde de monte. E você ainda não tem um diário de trade, então tá errado, tá? É assim, não tem conversa, tá errado e pronto. Tem que ter. Eu já tô aí há mais de 6 anos já operando dólar e eu tenho um diário de trade, ó. Aqui, ó, diário de trade. Esse aqui já tá cheio, ó. Esse aqui já, olha lá aqui, olha lá, ó. Olha lá, ó. Ó, o diário de trade aqui, ó. Esse aqui já, esse aqui completou, fora o outro que eu já botei fora, né? E aí, agora a gente tá com esse aqui, ó. Então, essa semana tá tudo aqui, ó. Resultados, gains, os loss, o porquê que não entramos em alguns movimentos que poderiam ser lucrativos, tá tudo aqui. E o resultado semanal, né? Então, aí você acha que não precisa, não tem. Eu até perguntei essa semana na sala educacional, eu perguntei assim se o pessoal tinha um diário de trade, né? Como é que tava no diário, porque tem algumas operações que elas às vezes demoram e dá aquela coisa assim, o cara sai da operação, ela vai pro alvo, né? E aí, porque, tipo, será que vale a pena tu esperar, ou é alvo, ou é stop? O que que é mais lucrativo? Daí eu perguntei, até. Aí tinha um colega que respondeu né, que tinha um diário de trade e que era meio a meio. Então que talvez não valesse a pena ficar saindo das operações. Aceitar o stop porque algumas pagavam, outras estopavam, então talvez era de aceitar o combinado antes de entrar na operação, né? O plano, né? Então achei interessante que foi apenas um. Não sei se os outros colegas da sala estavam tímidos, né? Mas só um falou que tinha diário de trade, né? Então, o diário ele ajuda até para aqueles traders que gostam de fazer muitas operações, né? Então, os traders que fazem 20, 30 operações num dia. Aí, se o cara vai colocar ali
Num diário ali, o cara é mais escritor do que um trader, né? Porque o cara, né? Quantas operações, né? O cara fez ali, sei lá, da onde tirou tanta ideia, tanto operacional, né? Para fazer tanta operação num pregão só, né? Que nem uma vez uma pessoa falou que fez mais de 100 operações, mais de 300 operações num dia. Imagina. Vai escrever o quê? A trilogia do Senhor dos Anéis ali por dia no, no diário de trade, né? Porque é muita loucura, né? Então, até isso ele te ajuda. A mim, por que que me ajuda, né? Por exemplo, deu um sinal do águia. Ele é 100% ok. Eu vou entrar na operação, é alvo, né? Ou stop, é assim que eu anoto, né? E aí, digamos que ele pagou alvo. Aí eu anoto ali o quantos pontos ele pagou. Se por acaso, né, chega no final da semana, eu vou olhar o meu relatório de performance não tá batendo com o meu diário de trade, que é onde são todos os águias que liberam, né? Que são OKs para a gente poder operar. Aí eu tenho que ver o porquê, o que que aconteceu. Então aí entra aquela autoanálise de entender que pô, o operacional tá lucrativo e tu tá negativo. Por quê? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Então a gente entende e o diário vai te mostrando também que se tu manter a disciplina, se tu não cometer aqueles mesmos erros diários, tu vai ser consistente, tu vai fechar positivo, né? Que nem esse caso, né, das aquelas operações que elas andam um pouquinho para trás e daí a pouco tu procura sair no zero e aí não deixar ir até o alvo, né? Então é aquele sentimento que talvez um sentimento de perda, porque você colocou um stop onde não é era técnico e aí a operação chegou a oscilar contra e depois foi a teu favor e aí você saiu no zero e não deixou o trade andar, né? Já que você tinha esperado tanto tempo ali, aquela tendência, aquele ponto certo para comprar ou para vender. Então, o diário de trade ele é muito importante. Ele vai te ajudar a se autoanalisar. Ele vai te dar uma segurada também. Porque daqui a um pouco tem aquela operação que não é do seu operacional. E aí, por que que tu vai colocar no. Tipo assim, essa operação não é. Não tem por que eu escrever. Não é meu operacional, eu não vou entrar. Aí você não entra. Porque senão você vai estar toda hora escrevendo. Entrei porque era uma barra de força. Entrei porque era um rompimento. Entrei porque era uma ancoragem na média. Entrei porque era uma estrela cadente no topo. Era um martelo no fundo, sabe? E aí, é o quê? Né? É toda hora uma possível chance, né? E aí, é, no final, ainda é prejuízo, ainda tá no loss e não tem um personal definido. Diário de trade é muito importante, tá? Esse é a dica da semana, não tem muito o que falar, tá? Existe muitas maneiras de fazer o seu diário. Acredito que cada diário é bem pessoal, é algo que vai te ajudar a frear, a segurar a, a tua ansiedade e também a te autodisciplinar ali e mostrar que muitas vezes a culpa não é do mercado, a culpa não é do operacional, que a culpa é tua, né? E isso é você ali, é você com você. E tem que ter aquela humildade de escrever o seu erro ali. Por que que entrei na operação, demorou eternos 5 minutos, eu saí no 0 a 0 e depois a operação andou a favor e pagou os seus 500 pontos no índice, né? Então tem que escrever lá tudo isso, né? Bonitinho, né? Ah, entrei na operação, ela andou contra, eu quis fazer um preço médio para poder sair logo no 0 a 0 e aí dobrei o número de contratos e aí fui aumentando e quebrei a conta. Escreve aqui, escreve no seu diário aí, o seu fiasco no mercado, né? Então, tem que fazer, tá? É importante. Todo mundo tem. Traders profissional tem seu diário de trade, né? Mas não é. A grande maioria tem sim, ou tiveram. Em algum momento já tiveram seu diário de trade. Claro que com o tempo a gente sabe, mas ajuda muito, tá? Então vamos pegar lá um caderno ou abre uma pastinha lá no seu Excel lá, sei lá, dá um jeito, mas tem que ter o diário de trade, tá? Compromisso de vocês fazerem esse diário. Vamos ter humildade, vamos escrever lá, pode ser na mão, né? Que seja, mas faça o seu diário de trade, te ajuda.
Até no caso do Filipelli, né? Ele fazia o diário de trade dele com o vídeo, né? Ele fazia um vídeo como se estivesse falando, né? Como se estivesse fazer, tipo assim, que nem hoje tem o mapa do tesouro, né? Então ele fazia um vídeo ali mostrando as entradas, por que que ele entrou, por que que saiu, por que que, né, fez aquele trade. Então, isso é interessante, né? Tem várias maneiras de fazer o seu diário de trade aí, mas tem que ter, porque você vai olhar, vai terminar a semana, você vai entender o que que aconteceu, por que que você ganhou, por que você perdeu. Isso é muito importante. Isso faz parte da tua formação de day trade, né, de day trader, e vai te ajudar, não vai te prejudicar. É isso aí, é disciplina, faz parte da disciplina. O day trader, ele tem que ter alta performance e ser muito disciplinado, tá? Às vezes tem uns trades que realmente são difíceis, que aí precisam de muita paciência. E esse mês o meu resultado poderia estar ruim se eu não tivesse tanta poderia estar pior. Na verdade, não, o meu resultado está para frente. O método Águia que está drawdown, né? Então, uma hora eu logo saio dessa fase de drawdown. Mas se não fosse a paciência, eu poderia estar para baixo, podia estar no vermelho esse mês. Tá bom, pessoal? É essa a dica aí. É a dica rápida, simples, diário de trade. Dá um jeito aí de ter. Todo mundo. Ainda mais o pessoal que é da sala educacional aí do Filipelli, né? Deveriam ter. Se não tem, estão perdendo tempo, tá? Daqui a pouco vai botar lá no diário, né? Ah, entrei porque o seu Fábio disse que era um águia. Entrei na operação porque o Filipelli disse que era uma coisa. Não, é, é isso aí, faz parte, né? Porque daí, se você tá seguindo o personal da sala, você vai fazer dinheiro. Mas daí tem que seguir as regras lá que a gente fala né? Do como é que se opera o personal do Águia, como é que se opera o personal do Filipelli, para poder ser lucrativo. Parece simples, mas não é fácil, tá bom? Fica essa dica aí para vocês dessa semana. E vamos para o resumo das operações que nós fizemos no dólar pelo método Águia. Mais uma semana de drawdown, menos 9 pontos. A coisa não tá fácil, mas com disciplina a gente não vai quebrar. Estamos segurando, daqui um pouco a gente deslancha de novo para frente. Então vamos lá para o resumo das operações que nós fizemos no mini dólar pelo método Águia, tá? Aí eu falei antes ali que, como é que o método Águia tá para trás e tu tá para frente, né? Porque como a gente faz parciais, assim, chega a 7 pontos, a gente faz parcial e protege, isso coloca às vezes nós um pouco na frente. Tem operações que a gente fez parcial, tá? Ela não deu alvo, e aí voltou e estoparia a barra, e a gente anota como stop. Então, por exemplo, até sexta-feira, eu vou mostrar o exemplo, né, de hoje, né? O que que aconteceu. Mas vamos começar aqui pela segunda-feira, tá? Segunda-feira fez um movimento bem interessante aqui, contra 200, a entrada não liberou, porque era bem na 200. Aí essa daqui também, né, era contra 20 e contra 200. Aí depois, isso aqui é um movimento, né, que não ajuda muito, tá? Um movimento confuso. E quando ele dá um águiazinho padrão, ó, é que ele dá um águia padrão. Aí, esse horário aqui foi meio-dia e 5. Aí, meio-dia e 5, ele andou, tá? Foi uma operação que andou um pouquinho, ó. Ela andou, tá? E aí, ó, chegou a dar lá seus 6 pontos e pouco, faltou, tá? E aí a gente anota como um stop por causa que ele, por um ponto, não pagou o alvo, tá? Então, por isso. Mas aqui a gente não perdeu dinheiro nessa operação aqui. Então, segunda-feira foi só isso. Vamos para a terça-feira, dia 22. Então, terça-feira, dia 22, também, né? Uma operação aqui, ó, que foi. Ela também pagou, ela ativou a entrada, tá? Nós tínhamos esse range aqui espelhado para cima, ó, espelhado para cima. A saída, ele bateu no 99,5, tá? A saída aqui, ó, era no bola bola, tá? No 600 bola bola. E aí não pagou. E aí isso aqui a gente anota como, né? A gente anota como stop, que o stop era aqui, ó, né? Porque ele faz o pullback, né? Aí, só que isso daqui deu parcial. Daqui a gente fez um dinheirinho, ó.
Deu parcial, depois tirou. Então a gente anota como um stop de 6 pontos, mas na verdade a gente fez dinheiro, a gente não perdeu dinheiro aqui. Mas eu anoto lá o alvo ou o stop no Águia. Por quê? Porque ainda assim ele é lucrativo. Porque eu sei que seguir ele vai ser lucrativo, tá? Isso daqui é só uma maneira de, tipo, pô, já tá quase pagando e voltar e tu sair ainda com stop, aí não dá, né? Então, a gente, a partir de 7 pontos, a gente já faz parcial. Antes, não vale muito a pena, tá? Agora, 7 pontos, você faz parcial, protege, porque aí o mercado tem que voltar uma pontuação razoável para poder te tirar, e aí é força contrária. A gente não quer operar contra o mercado, né? Então, essa daqui pagou. No caso, a gente pagou, mas estopou, né? A gente anota como stop. Aí depois, aqui teve uma outra operação, né? Ao meio-dia e 30, essa daqui pagou. Foi aqui, né? Um pivôzinho. Pivôzinho de baixo que pagou. Mas daí a gente estava com gain lá, pegamos mais um gain aqui, fazemos, né? Fizemos dinheiro. Ó, aqui pagou, né? Então vamos para quarta-feira. Quarta-feira foi um dia de gain, tá? Que foi essa operação que estava muito perto do alvo. Aqui não tem nada, tá? E aí aqui ele faz um range, um pivôzinho. E aí, entrada, pagou, tá? Ó, se a gente pegar aqui, ó, pivôzinho de baixa, né? Ele paga. Digamos uma pontuaçãozinha, é dinheiro. Claro que a gente tem que trabalhar com um pouquinho mais de contrato para poder render, né? Para poder valer a pena, assim, mesmo pegando poucos pontos. Quarta-feira no game, vamos para a quinta. Quinta-feira. Quinta-feira foi um dia bem ruim, pouca, pouca extensão, né? Ele teve ali, acho que foi 20 e poucos pontos só de range. Então, não teve nada, nenhum movimento válido, né? Tive essas setinhas amarelas aqui, são movimentos que não liberou para a gente operar, tá? Sexta-feira, hoje, aqui também, aqui aconteceu aquilo também. Aqui foi meio, a gente teve, aqui a gente teve que ter uma ação rápida, tá? Porque ativou o águia aqui, ativou o águia, tá? Ele foi por meio ponto, a gente tinha anotado um alvo, ele não pagou. Começou a voltar, a gente deu um jeito de já fazer parcial e viu que tava faltando força dele ir, a gente acabou e saiu, sabe, com o dinheiro no bolso, tá? Então, ele não deu o alvo aqui por meio ponto e a gente acabou saindo na mão aqui e ainda saímos. Só tava eu e outra colega, né? A Ju, e a gente acabou fazendo dinheiro nessa operação. Foi meio rápido. Mas a gente anota como stop, tá? Aqui foi um stop de 10 pontos, porque a gente teve que pegar uma promoçãozinha aqui. Stop de 10 pontos, tá? Na sexta-feira, pelo metro, mas a gente fechou positivo. Porque a gente teve uma ação rápida, porque por meio ponto não deu alvo, começou a voltar, deu um jeito de sair, tá? Aí depois, né, a sala, a janela operacional aqui da sexta-feira é até meio-dia. Aí depois do meio-dia ele deu um águia legal aqui, ó. Uma pena que não foi na hora que a gente estava com a sala aberta ainda. Eu até dei uma esticadinha na sala, precisava mais alguma coisa. Mas foi depois a gente fechou a sala, ativou um águia aqui, ó, que pagou lindamente, né? Sexta-feira passada também deu um águia aqui, bem nesse mesmo horário aqui, que pagou também, né? Se tivesse esses dois águias, eu acredito que o metro estaria para frente, assim, esse mês. Mas é do detalhe, né? Sexta-feira aí dando boas entradas após o meio-dia. Falou, pessoal. É isso aí. Nós estamos no mês aí, nós estamos mais ou menos uns 20 pontos negativo, né? É drawdown, né? Não é nada que vai quebrar uma conta, mas a gente quer que esse mercado saia desse marasmo. O dólar não tá fácil, pouco volátil, pouca liquidez, tá dando poucos movimentos interessantes, muito lateralidade aí. Mas vamos lá, vamos torcer para que melhore aí o mercado do dólar. Falou, boa semana a todos e até semana que vem.